aproveitar que estamos nos aproximando da praça de pedágio, eu vou parar ali para tomar um cafezinho, então. Aproveitar e tomar um cafezinho ali. Depois a gente segue viagem, então. Segue até a cidade de Rio Grande, que é a cidade onde eu moro. Agora sim, meus amigos, cafezinho na mão, pode tomar e depois seguir viagem. Vai ficar um pouquinho de barulho aí pra vocês, mas eu abri os vidros aqui, só pra entrar um ar aqui dentro do carro, tá muito quente aqui dentro. Embora a nossa região bem frio, no sol, né, fica quente. Agora sim, vamos seguir viagem. Vamos embora para Rio Grande, então, nossa cidade. Então, como eu estava falando, tem que chegar em Rio Grande e ainda terminar de editar o vídeo que vai ao ar este final de semana, né? Final de semana do dia 16, é isso? E posteriormente, né, vocês devem estar assistindo esse aqui. É um vídeo que foi gravado no dia que eu terminei de editar o vídeo, então, do evento do Google Cloud. Aproveitei que eu estava indo numa cidade vizinha. Eu estava indo fazer uma reunião. Tinha uma reunião lá e aí aproveitei para gravar esse vídeo aqui para vocês. Então, vamos falar sobre TechPix. No último Daily Drive, eu estava indo nesta mesma cidade a um evento de lançamento de um livro de um professor, do mesmo professor. E hoje, nesse segundo Daily Drive, estou aproveitando a viagem aí, cerca de 40 minutos até a minha cidade, aproveitando então para falar um pouco com vocês sobre as coisas aí. O Daily Drive anterior eu falei um pouco sobre o canal, né, como surgiu o canal. E só para dar uma continuidade também no assunto, eu vou falar um pouco sobre o que eu vejo no canal, tá? Que como eu comentei que como surgiu o canal, então, o que eu vejo no canal, assim, tirando meu celular apitou, tirando o Diego Costa, que é o, né, que sou eu, tirando o Diego Costa, o produtor, mas vou falar como se eu fosse consumidor desse conteúdo, sabe? O que eu vejo muitas vezes é que tem assuntos o qual eu gostaria muito de abordar dentro do canal, mas não vejo que o pessoal acaba pesquisando sobre, né, o conteúdo aí que eu fiz pensando que não seria visível, que realmente foi, me provou o contrário, foi sobre o Raspberry. O Raspberry foi um conteúdo que eu fiz de curioso, né, até porque é uma área aí que eu não tenho formação nesta parte de internet das coisas, nem de desenvolvimento, mas sempre me chamou muito a atenção criar coisas desde pequeno, né? Então tive sempre essa vontade de criar as minhas coisas. Então eu me lembro que na minha infância eu gostava muito de desmontar as coisas e ver como funcionavam por dentro. Eu acho que isso aí da natureza, sabe, da pessoa. Eu sempre desde pequeno tive essa coisa de querer saber como as coisas funcionam.
E o conteúdo de Raspberry foi mais ou menos nessa linha assim. Eu queria saber como que funcionavam esses dispositivos. Eu conheci o Raspberry, na verdade eu conheci o primeiro Raspberry num evento que teve em 2012 na Latinoware, que é um evento de software livre na cidade de Foz do Iguaçu, e a divisa com o Paraguai. Então é uma cidade que fica na divisa ali. E eu tive contato com o primeiro Raspberry lá e eu conheci. E eu me lembro que quando teve a apresentação do equipamento, eu fiquei pensando, mas na época é engraçado porque na época ele era por vídeo componente, né? Então não tinha uma alta definição e também não possuía, não era com micro SD, né? Então era SD, então era um negócio meio que bizarro, né? Grande, esteticamente era feio, né? E até porque não tinha condições de comprar um, por isso que eu não me interessei, porque eles eram bem caros. Eu lembro até hoje que o rapaz que me apresentou ele lá comentou que estava numa promoção por causa do evento e ele seria vendido a R$899. E no site deles lá, eu não vou recordar qual era o site, gente, faz bastante tempo, mas eu me lembro que no site o rapaz me mostrou lá, ele era 1.200. E claro que eu vi muitas pessoas comprando o primeiro Raspberry naquela feira, né? E infelizmente na época eu não tinha planos de criar um canal, muito menos de comprar um Raspberry. Não tinha ideia que isso aí, em 2016, foi o primeiro vídeo do Raspberry, eu iria acabar fazendo vídeo sobre ele. Então, interessante isso, né? Que em 2012 eu tive o primeiro acesso ao Raspberry e nem sabia para que servia direito. Só vim ter contato fisicamente com ele depois de ver muitos vídeos no YouTube sobre o Raspberry. E aí me chamou a atenção esse dispositivo, e até porque veio essa era de internet das coisas, né? Então aí sim eu acabei criando gosto nesses dispositivos. Mas confesso que eu sou bem curioso nessa área, né? Eu tento ver como o funcionamento do Raspberry da seguinte maneira. Ele é um equipamento, hoje ele pode ser considerado um microcomputador, né? Então ele tem periféricos de entrada e saída. E então tu pode considerar ele um microcomputador, né? Para quem teve aula de arquitetura de computadores, vai lembrar que a primeira coisa que é referenciado quando tu tem um computador, a primeira questão, aliás, é se para ele ser considerado um microcomputador, ele tem que ter periféricos de entrada e saída, ou seja, ele tem que ter interface de mouse e teclado para te entrar com os comandos, né? O processamento, a CPU, né? E a interface de saída. E a saída pode ser monitor, pode ser micro SD, pode ser um HD, pode ser, enfim, né? Outros dispositivos, a própria rede, né? Então, considerando a teoria, um Raspberry é sim um microcomputador. Ele não é um microcomputador da plataforma PC. Então existem muitas dúvidas no canal se pode, posso instalar o Windows. Gente, entendam que a Microsoft, que é a empresa que fabrica, que desenvolve e que distribui o Windows, se ela quiser, ela pode permitir o Windows 7, XP, o 10, o que for, o 11, 15, 50, a rodar no Raspberry. Não é o Raspberry que tem que rodar o Windows, é o Windows que tem que ser compatível com a arquitetura dele, do Raspberry, que é um processador, um CPU ARM. Então muitas pessoas mandam mensagem, e-mail, perguntando como fazer funcionar
o Windows 7 ou XP dentro do Raspberry. Então eu respondo para vocês, se é possível? Sim, é possível, mas não nativamente. Então, uma das coisas que o pessoal comenta lá é que eu vi em um canal gringo sei lá, XYZ rodando o Windows 7. Mas vocês têm que entender o conceito que ele está executando ali. Muitos utilizam a virtualização. Então se utilizam de uma arquitetura ARM para ter o primeiro sistema operacional e depois, através de um sistema de virtualização, instalam então o seu sistema operacional Windows x86. Então vocês têm que entender que o conceito que está em jogo ali é o conceito da arquitetura do CPU. Então, se eu tenho um sistema operacional Windows, eu tenho que saber se no fabricante dele, que é a Microsoft, existe a versão para aquela arquitetura ARM. A Microsoft, ela aposta muito em desenvolvimento para a internet das coisas, mas ela não aposta, ela não quer que você utilize como desktop. Então, logo, eu não consigo instalar o Windows nativamente desktop. Eu consigo instalar o Windows 10 IoT Core, que é um Windows, é um sistema operacional da Microsoft Windows, da versão 10 para internet das coisas. Então ele é um sistema operacional Windows. Mas eu não vou poder usar o joguinho XYZ. Não, ele não foi feito para isso, meu amigo. Então eu tô falando assim porque diversas vezes eu vejo comentários do tipo, mas se não roda tal programa, esses tempos queriam rodar o Virtual DJ. Gente, tudo bem, ele é uma arquitetura, um microcomputador portátil, mas você tem que saber se no site lá do fabricante do Virtual DJ ele tem a plataforma ARM. Se não tem, não roda. Simples assim. Não precisa não precisa dizer que o equipamento é ruim porque não roda o programa XYZ. Vocês têm que entender o conceito do hardware. Se o hardware é um hardware que tem arquitetura ARM, ele tem que ter os softwares para a arquitetura ARM. Mas e como é que tu disse então que roda o Windows? Através de virtualização. Então vocês têm que entender o conceito de virtualização. Como que esses gringos rodam o Windows XP, o Windows 10, o Windows 7, ou o que for, com o sistema de virtualização? Eles utilizam um negócio chamado cluster. O que é um cluster? Cluster é quando tu agrupa 2 ou mais dispositivos como se fosse um só. Por que é utilizado isso? Então, o hardware do Raspberry, ele é um processador ARM de 1 GHz e tem 1 GB RAM. Então, considerando isso daí, eu preciso ter mais GB RAM para poder executar operações mais pesadas. E naturalmente que um Windows 7 ou Windows 10 ele vai consumir memória RAM, justamente por estar dentro de uma plataforma de virtualização. Então, se tu quiseres rodar o Windows 7 ou Windows 10 virtualizado, tu vai ter que no mínimo ter uma plataforma de virtualização para poder então executar um sistema operacional que suporte a plataforma ARM e que tenha recursos disponíveis o suficiente para ter um sistema de virtualização. Por isso que esses projetos, eles utilizam mais de um Raspberry em cluster. Isso chama-se cluster. Existe só um tipo de cluster? Não, gente. Existem diversos tipos. Eu estou comentando apenas de um projeto que eu também já vi na internet de utilização do Raspberry para rodar o Windows. Então lá o rapaz, ele utilizou diversos Raspberry, eu não me lembro se foram 4 ou 5, eu sei que era um cluster com diversos Raspberry para poder concatenar o poder de processamento, memória, para poder então rodar um Windows. Mas aí vai ficar muito caro. Sim, pois o propósito do Raspberry não é rodar um Windows desktop, gente, esqueçam isso, tá? Vocês estão confundindo os conceitos. O projeto do Raspberry é para
poderes utilizar uma arquitetura ARM e um sistema operacional. Por que que tem Linux? Muitas pessoas perguntaram: ah, mas não tem Windows, mas Linux tem. Pô, hoje em dia tu consegue rodar num Linux. E eu digo a mesma coisa para desktop, porque a plataforma Linux, né, o sistema operacional Linux, entre outros, né, estou considerando aqui Linux no modo genérico, não estou falando de uma distribuição só, estou falando de todas, tá? Considerando todas. Ela tem diversos suportes a diversas arquiteturas desde sempre. O Linux sempre foi um sistema operacional que suportou diversas arquiteturas desde o início, desde a concepção do Linux. Esse foi o propósito lá do Linus Torvalds, que foi o criador, o cara que construiu o primeiro kernel Linux. Esse era um dos motes dele, que o sistema operacional Linux fosse um sistema genérico, que tu pudesse utilizar ele em qualquer plataforma, independente de hardware. Olha só, isso é o que traz a possibilidade do sistema Linux rodar um Raspberry, porque ele é multiplataforma de natureza. Então tanto faz eu instalar um servidor no Raspberry com Linux ou um desktop. Só eu tenho que atentar à arquitetura que eu estou utilizando, que é a ARM. Então ela não é PC x86, que é 32-bit, e nem PC x86-64, que é 64. Ela é uma arquitetura ARM. Isso é o que vai diferenciar na hora de instalar. Os outros pacotes, que no mundo Linux a gente chama de pacotes, os softwares, eles são pacotes que ficam nos repositórios. Então cada arquitetura tem o seu repositório distinto. Então tem repositório para arquitetura ARM, repositório para arquitetura 32-bit, que é x86, e também tem o repositório para a arquitetura 64-bit. Logo, quando eu instalo um sistema operacional Linux, eu também consigo utilizar ele tanto como servidor, ou como cliente, ou como desktop. Essa é a diferença do sistema operacional Linux entre o Windows, porque eu consigo utilizar como desktop. Por isso que vocês vão ver diversos canais mostrando como instalar um desktop no Raspberry utilizando o Linux. Já com o Windows, quando que tu vai conseguir fazer isso? Utilizando então um cluster, tá, com projetos, ou utilizando o Microsoft Windows 10 IoT Core, que é uma versão da Microsoft para o Windows para quem desenvolve. Então ele é um sistema operacional Windows, não deixa de ser. Ele tem exe, ele tem DLL, ele tem registro, ele tem tudo. Só que o foco dele não é ter um desktop para te utilizar, para te instalar programa, nem jogar joguinho, não. O foco dele é para quem desenvolve, quem programa. Então o programador que vai utilizar lá o Visual Studio, que é a plataforma de desenvolvimento da Microsoft, vai utilizar então o Raspberry com o Windows 10 IoT Core. É só isso, gente. Então vocês acabam criando tantas dúvidas, e está tudo explicado tanto no vídeo quanto na documentação, tanto do Raspberry como na própria documentação que eu disponibilizo para vocês. Então sempre na descrição dos vídeos tem ali toda a documentação necessária. Algumas não estão na Wiki, tá? Mas em breve vão estar. Mas todas as informações do que precisa ou como funciona, ou está no vídeo, né? Mas quem de repente não tem tempo de assistir o vídeo, quer ver de uma vez como resolver o problema, vai na descrição e olhe lá o arquivo. Geralmente eu disponibilizo um arquivo TXT contendo a solução, a receita de bolo para aquele problema. Mas como eu falo, vocês têm que entender o conceito de como são feitas as coisas. Então não adianta nada eu falar para vocês: ó, executem tal comando que vai resolver, e vocês não vão estar entendendo o que é que está sendo feito. Então por isso que existe toda essa confusão aí
sobre o sistema operacional no Raspberry. Entre outros, existem vários clones do Raspberry, gente. O Raspberry é apenas um modelo de internet das coisas, de placa, de plataforma para a internet das coisas. Existem diversos clones da mesma, digamos assim, arquitetura ARM, né? Bom, é a mesma coisa. Pensem na arquitetura ARM. O celular de vocês, certamente, ele é um processador ARM. Vocês nunca viram ali Snapdragon, a Cortex 8, essas coisas todas. Então o que é isso daí? Isso daí é a arquitetura do celular de vocês, que é um ARM. Agora eu pergunto para vocês conseguiriam instalar um Windows XP num celular? Não, né? A não ser que utilize o mesmo sistema que eu estou falando para vocês, virtualização. Então, nada é impossível de fazer na informática, na TI, na tecnologia. Mas tu vai ter que entender o conceito e aplicar técnicas dentro daqueles conceitos para que as coisas funcionem. Então tu tem que entender a arquitetura do CPU é o que vai determinar que tipo de sistema operacional que tu vai poder instalar. Mas é uma porcaria, então não roda o meu Windows. Cara, então compra um notebook, um ultrabook, compra um celular com Windows. Se é tão bom usar o Windows, por que tu não compra um celular com Windows, né? Então, pensa, ele não veio para substituir o teu notebook, o teu computador de casa. Ele veio para resolver outros tipos de problemas. Se é possível utilizar jogos no Raspberry, bem provável que jogos mais antigos, como os próprios emuladores, tu vai conseguir rodar liso nele. Não precisa criar um cluster para isso. Jogos mais pesados, que requerem mais gráficos, talvez tu vai precisar criar um cluster se tu quiser instalar um Windows. Mas jogos que funcionam no Linux, tu consegue rodar nele. Mas lembrando, o Raspberry ele não é uma arquitetura para instalar jogos novos, né? É que se criou toda uma leva de pessoas que querem instalar jogos retrô, e claro, aí tu roda tranquilamente, né? Mas tu tem que entender, uma vez que tu está utilizando uma arquitetura que não foi desenvolvida para instalar jogo, tu não vai instalar jogo, né? Esse vídeo está ficando um pouco grande, né? Mas o que eu queria falar para vocês sobre Raspberry nessa segunda parte, né? Eu me estendi bastante comentando do Raspberry, mas isso é para vocês entenderem que como que eu vejo o canal, assim, ele me ajuda, ele é para mim como um profissional da área de TI um ponto de referência. Então eu acabo utilizando muitas vezes como uma pesquisa inicial. Então eu entro na Wiki, relembro algumas coisas quando eu tenho que aplicar, utilizo a Wiki praticamente diariamente quando eu tenho que instalar algum serviço para algum cliente ou para alguma empresa que acaba me contratando. Então ele é como uma referência. E quando eu vejo que tem alguma coisa que tem que ser atualizada ou até mesmo modificada, eu acabo indo lá e alterando e modificando, né? Então eu acabo sempre deixando o conteúdo atualizado, tá, gente? Então o canal, para mim, no meu ver, ele tende a estar cada vez melhor no sentido de estar com o conteúdo sempre atualizado, né? Então eu tento levar para vocês o que de fato eu utilizo ou já utilizei ou acho interessante para que sejam mostrados para vocês. Então é o meu ponto de vista sobre a tecnologia, não quer dizer que está 100% certo, muito menos que é somente isso que tem que ser feito. Então muitos conteúdos ali, o pessoal acaba achando que tu nunca falou de Firewall. Sim, eu nunca falei de Firewall, tá? Porque Firewall é um conteúdo um pouco mais avançado. Então eu vou falar de Firewall, sim, eu vou falar. Mas, por exemplo, eu já falei de distribuições que servem como Firewall.
próprio NetServe é entre outras ferramentas que podem ser utilizadas aí como firewall. Então, o firewall é uma questão conceitual. Se tu entende o conceito do software, né, da criação de regras, aplicação de regras de bloqueio, de liberação, tu vai construir um firewall, né? Ali o firewall é conceitual. Se tu entende o conceito, beleza, tu vai lá e cria, né? É só isso. Mas assim, eu vou abordar firewall em breve. Eu vou falar sobre firewall, tá, gente? Então, como eu estou chegando na minha cidade aqui, já estou encaminhando aqui a entrada da cidade, e também o vídeo já ficou bem grande, eu vou então finalizar por aqui e volto então no próximo Daily Drive aí, falando um pouco mais sobre o canal aí pra vocês. Se o vídeo não ficou legal, beleza, deixa aí o teu comentário aí, fale aí o que você esperava num Daily Drive, né? Mas é um Daily Drive aí comentando um pouco mais sobre os bastidores do projeto Root. Então o propósito aqui não é ensinar nada nesse momento, até porque para ensinar dirigindo é complicado, né, gente? Então eu tô falando coisas aqui que eu vou me lembrando e eu vou comentando e apontando para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um abraço a todos e valeu!